Muito bem, meus amados irmãos, eu queria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 11, verso 6. Eclesiastes 11, 6. Então, todos nós estamos convencidos de que nós somos o fruto de Deus. Ele plantou uma semente em nós, nós nos tornamos crentes e então frutificamos essa semente do Senhor. Nossa vida é um fruto nas mãos do Senhor. Mas nossas vidas também se tornam sementes daquilo que Deus quer plantar em outras vidas. E então, assim como Deus utilizou caminhos diferentes para plantar a semente do seu evangelho em nós, Ele também usa as nossas vidas como caminhos diferentes para alcançar outras vidas, levando aquilo que um dia chegou até nós, levando a outros corações que, agasalhando a semente, vão ver a semente frutificar e se tornarão frutos, como nós hoje aqui nos dizemos, frutos da graça e do poder de Deus. E se unirão a uma igreja e serão também corpo de Cristo e reconhecerão Jesus como cabeça e líder deste rebanho, orientador e direcionador do rebanho que Ele juntou por conta do Espírito Santo que nos uniu no amor de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a igreja está fundamentada e arraigada, ou seja, fundamentada, fundamento e arraigada, enraizada no Senhor, no amor de Deus. Isso é que nos une, né? Então veja Eclesiastes 11, 6, diz assim: plante de manhã a sua semente. Então, se você é uma semente de Deus no mundo, plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados. Então, plante de manhã a sua semente, e à tarde continue plantando a sua semente. Pois você não sabe qual semente crescerá. Você não sabe da semeadura que você está fazendo, qual semente que você está semeando vai prosperar. Você não sabe qual vai frutificar. Mas certamente a que vai frutificar é uma das que você plantou. Se você não plantar nenhuma, quantas vão frutificar? Nenhuma. Mas se você planta algumas delas vão frutificar. Você não sabe qual. Você não sabe a que vai responder positivamente. Mas você sabe que a semente não voltará vazia. A semeadura não voltará vazia. Se lembra daquela passagem que diz que os que vão pelas montanhas, pelos vales, levando, as preciosas sementes, às vezes gemendo, às vezes chorando, voltarão com alegria, com júbilo, trazendo a colheita daquilo que foi a sua plantação. Então, nós não sabemos qual que vai prosperar, se uma ou se outra, Então, ou se ambas produzirão igualmente. Então, a gente sabe que vai ter resultado. Não sabe se é o resultado de uma parte, se é o resultado da outra parte, ou se é o resultado de ambas as partes. Porque um vai colher uma parte, 30%, 60% e 100%. 100% é quando todas as sementes florescem e frutificam. Então, o que o Eclesiastes está dizendo? Plante regularmente, cotidianamente. Plante de manhã e de noite, o tempo todo. Plante. E tenha a expectativa de que o que você está fazendo vai frutificar, vai prosperar. Então, o princípio é, para você colher, você precisa plantar. Então, eu separei 4 princípios aqui. O tema de hoje é: os bons frutos dependem das boas plantações. Então, você entendeu? Os bons frutos dependem das boas sementes. Se a semente que frutificou na sua vida é uma semente divina, ela produzirá um fruto do Espírito, um fruto divino. Mas acontece que o inimigo também semeia, não é verdade? A Bíblia não diz que os servos de Deus plantaram a semente certa, mas que o inimigo semeou o joio no meio? Então o inimigo também semeia.
Se a vida da gente é uma seara, Deus está semeando coisas boas. A semente do Senhor, inquestionavelmente, é boa. A semente que o Senhor semeia na nossa vida, frutificará o fruto do Espírito, frutificará as coisas boas de Deus. Mas se o inimigo encontrar um espaço e semear algo na nossa vida, que seja a sua semente. A semente que não procede de Deus, mas a semente que procede do inimigo. E a Bíblia diz que o inimigo ele está pronto a matar, ele está pronto a roubar, ele está pronto a destruir. Então a semente que pode chegar até nós pelas mãos do inimigo, ela é destrutiva. Ela é destrutiva. Por isso que nós temos que ter o cuidado de pensar que nós precisamos depender da semente que vem de Deus. Diz a Bíblia assim: Deus é o que dá a semente ao que semeia e o fruto decorrente dessa sementeira, não é? Veja aqui que eu quero ver um texto. Veja 2 Coríntios 9, 10 e 11. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Abra aí sua Bíblia para ver. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, quem é que dá a semente para a gente plantar? Primeiro, Deus plantou a semente dele em nós. Agora Ele quer que nós sejamos sementes que vão semear no caminho dos outros. Então nós temos que receber do Senhor e nós temos que, através de nós, proclamar o conteúdo do divino, daquilo que é divino, daquilo que é de Deus, daquilo que Ele gerou dentro de nós. Então, quando Ele gerou, pelo seu Espírito, essa novidade de vida, Ele nos habilitou para fazer isso chegar através de nós à frente. Por quê? Porque nós fomos alcançados pela graça e, através da graça, nós somos instrumentos para que outros sejam alcançados. Então, pela nossa instrumentalidade, nós vamos fazer acontecer algo divino na vida de alguém. Algo divino na vida de outras pessoas. Assim como Deus usou pessoas para fazer algo divino na nossa experiência pessoal. Nós não somos crentes por acaso. Somos crentes porque um conjunto de elementos se uniu para que nós pudéssemos ser alcançados e pudéssemos experimentar esta bênção. E entendermos como a Grace entendeu, que ela é uma filha amada de Deus. Então, desde esse momento que nós fomos abençoados dessa maneira, pela instrumentalidade de alguém, agora o Senhor diz, através da sua vida, outras vidas serão abençoadas, e você realizará algo especial e divino na vida de alguém, porque você é instrumento de Deus. O Espírito Santo que habita em você será compartilhado com aquela vida que precisa ter a presença do Espírito Santo para convencer do juízo, do pecado, para ser consolador, para ser abençoador. Então, nós nos tornamos meios através dos quais o Evangelho vai avançar e vai abençoar espiritualmente outras vidas. Faz sentido aí? Então, Deus dá a semente. Mas o inimigo também parece que tem algumas sementes. E ele também quer semear estas sementes. E ele acredita que a vida humana é um bom espaço para semear as suas sementes malignas. Por isso é que o mundo está cheio de coisas contrárias ao propósito de Deus. Porque ele encontrou espaço para semear a semente da maldade, da destruição, a semente do mal, a semente do maligno. Então nossas vidas estão abertas à possibilidade destas semeaduras, porque nós só vamos terminar de ser lavoura de Deus quando estivermos com Ele na eternidade.
até lá somos o povo de Deus em processo de santificação, de construção, de edificação, de crescimento, de desenvolvimento. Então, nossas vidas são vulneráveis. Nós podemos estar cheios do Espírito, alimentando-nos do Espírito, da palavra do Senhor, das coisas do Senhor, da oração, do louvor, dos relacionamentos espirituais, falar entre vós, entre salmos, hinos, louvores e cânticos espirituais, salmodiando e cantando ao Senhor em todo o tempo. Nós podemos ter este perfil de sermos pessoas desta qualidade, pela predominância do Espírito Santo na nossa vida. Mas também podemos abrir brechas, né? Não é assim que diz a Bíblia? Que nós podemos dar lugar ao inimigo. O inimigo não tem poder de invadir as nossas vidas, mas ele se sente bem quando é permitido ou convidado. Então, nesse novo ano, o primeiro princípio é termos o cuidado de estarmos blindados espiritualmente pela presença de Deus ao nosso redor. A Bíblia diz que o inimigo anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa destruir. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor, nos livra e nos guarda. Então nós temos uma proteção da parte do Senhor, para que as nossas vidas não sejam invadidas ou alcançadas, né, pelo inimigo. Ainda Paulo diz que o Senhor, além disso, nos dá uma armadura. A armadura do Espírito, a armadura do cristão, começa com a cabeça e termina nos pés. E tem ainda o escudo da fé e a espada do Espírito, para preparar a nossa vida para um combate espiritual. E diz a Bíblia que, vestidos desta armadura, o nosso combate vai ser vitorioso, porque com esse escudo e com essa espada, podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno e podemos ficar de pé no dia mau. Ou seja, nós podemos ser mais do que vencedores no meio de uma luta contra o inimigo do Senhor e, consequentemente, o inimigo de cada um de nós. Então, nós temos que começar o ano de 2025 com essa armadura, com essa segurança de que o Senhor constrói um muro de proteção ao redor de nós. E cabe a nós mantermos este cerco em bom estado, mantermos essa armadura em bom estado de uso, para que a gente possa resistir no dia mau, porque a Bíblia diz que existe o dia mau, e a gente pode sucumbir exatamente nesse dia mau. Então o inimigo pode semear. Então nós temos que ter essa consciência, para que não permitamos que a nossa vida seja permeada pelas obras do inimigo. Isso então é uma sensibilidade espiritual. Então, primeiro princípio, tenha absoluta sensibilidade para saber que sua vida está blindada pelo Espírito do Senhor que habita em você, e que os anjos do Senhor se acampam ao seu redor, e que você tem uma armadura que lhe dá condições de vitória, e que você não pode ser destruído, a menos que você abra um espaço e aceite a presença do inimigo operando dentro da sua vida. São aquelas tentações que nós não resistimos, são aquelas quedas que nós experimentamos, são as coisas que não deveriam acontecer e acontecem. Infelizmente, nós somos vulneráveis, então nós não somos perfeitos, nem estamos na condição de invencíveis. Nós somos vulneráveis. Então, um princípio, nós somos vulneráveis. Vamos aceitar isso como ponto de partida para nos prepararmos para enfrentar e vencer nos próximos dias da nossa vida. Faz sentido esse primeiro momento? É um princípio importante, não é? Preparado. Então, toda vida que você fala que Deus nos dá a semente e que todo bom fruto depende de uma boa plantação, a primeira coisa é cuidar. Todo você vai fazer uma plantação, qual que é a primeira coisa? A mais importante que tem? É você, uma vez escolhida a terra, trabalhar a terra.
preparar a terra. Então, para colher bons frutos, tem que trabalhar a terra. A Bíblia diz que a terra é o nosso coração, é a nossa vida. Então nós temos que preparar para que a semente divina que cair encontre terra boa e possa prosperar. Preparar a terra é o primeiro importante tempo. Primeira coisa é entender a terra. Se a terra é a minha vida, eu tenho que me entender. Tenho que entender as minhas fragilidades. Tenho que entender onde que eu sou vulnerável. Tenho que entender onde o diabo tem possibilidade de me derrotar. Tenho que entender onde eu estou caminhando e esse caminho não me dá segurança. Tenho que entender como que eu posso me defender nos dias maus. Então tem que conhecer a terra. A terra é o coração humano. A terra é a vida humana, onde a semente do Senhor vai ser plantada. A semente do Senhor não é plantada ali no jardim, ela é plantada nas nossas vidas. Ela é semeada nas nossas vidas. O nosso coração é duvidoso. O nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é uma espada penetrante para nos ajudar a fazer uma leitura do nosso coração. A palavra de Deus é penetrante e serve para discernir as motivações do coração, discernir o que está dentro de nós, porque quanto melhor conhecermos as nossas fragilidades, quanto melhor conhecermos as nossas vulnerabilidades, quanto melhor conhecermos as nossas áreas de ameaça, tanto melhor podemos nos preparar para enfrentar o dia mau. Então é importante conhecer a terra. A segunda coisa é importante limpar a terra. Quando você vê uma terra cheia de juquira, cheia de pedregulho, para você plantar, você tem que aplainar a terra, tem que passar o arado, tem que ajeitar a terra e deixá-la em condições de receber as... Então tem coisas que só Deus vai fazer, que é gerar a vida e fazer crescer a vida. Mas preparar a terra para que ele lance a semente, aí é um trabalho nosso. Ajudar as pessoas a preparar os seus corações para receber a mensagem da salvação é trabalho nosso. Fazer que as pessoas se inclinem a ouvir o Evangelho é trabalho nosso. Fazer que as pessoas se sintam amadas por Deus é trabalho nosso. Porque nós conhecemos que amamos a Deus quando amamos os nossos irmãos. É esse amor que vai fazer com que o amor de Deus vai ficando claro na vida das pessoas. E nós amamos a Deus porque Ele nos ama primeiro. Então, primeiro o indivíduo precisa sentir o amor de Deus. Nós precisamos, para que nós possamos ter o amor de Deus, mover em nós uma resposta amorosa. Então, nós somos aqueles que vão semear a semente. Preparar a nossa terra para que ela esteja limpa e em condições de ser trabalhada pelo Espírito, ligadas pelo Espírito, disponíveis para o Espírito. Mas, em segundo lugar, as terras que nós temos ao nosso redor também precisam ser cuidadas. E nós somos os agricultores lá, né? Somos os semeadores. O semeador é aquele que leva a semente. Eu sou o semeador, então eu tenho que cuidar, ajudar o outro a preparar o seu coração para receber a divina semente. E assim sucessivamente. Mas a terra também tem que ser corrigida. Eu me lembro que uma vez estava lá numa fazenda lá em Roraima, e o rapaz estava dizendo, eu tenho que começar a fazer a correção do solo. Então, a terra precisa ser corrigida. Tem hora que a terra está ali bruta, e ela não é capaz de responder à semeadura, porque ela está uma terra bruta. À medida que essa terra é limpa, à medida que essa terra é corrigida, à medida que essa terra é trabalhada, ela vai se tornando receptiva para a semente. E a semente, então, vai prosperar e vai produzir. Então, nós temos que conhecer a terra, nós temos que trabalhar a terra, preparar a terra para receber as revelações do Senhor, que são as suas sementes. Deus quer semear no seu coração. Você não está pronto ainda, você ainda é uma sementeira. Você ainda está sendo trabalhado pelo Senhor. Ele ainda está semeando sementes da sua palavra. Quantas coisas da palavra você não sabe?
E o Senhor um dia vai pegar isso, vai semear na sua mente, no seu coração. E assim você vai crescer com essa sementeira divina dentro de você. E você vai frutificar frutos que você nem imaginou. Porque aqueles frutos ainda não tinham sido plantados dentro de você como uma semente. Agora eles são plantados, agora eles são cultivados, agora eles são cuidados pelo Espírito. Então você vai crescer na fé, você vai ampliar a sua visão, você vai estender a sua compreensão sobre o reino. E isso vai te abençoar profundo e poderosamente, né? E por fim, você tem que trabalhar na terra e torná-la uma terra produtiva, uma terra de frutificação. Então, tanto você tem que frutificar na sua vida mais do que frutificou ontem, e tem que ajudar os outros a frutificar na sua vida. Ainda que nunca tenham tido uma plantação da semente do Evangelho, eles vão receber a primeira, a segunda e vai crescer, e um dia vai formar com você o grande exército de Deus. Ele vai estar aqui do seu lado no banco da igreja, formando o corpo de Cristo, do qual Jesus é cabeça. E um dia o que você fez por ele, ele vai fazer pelo outro, e juntos nós vamos ver a graça de Deus crescendo, enchendo a terra, como as águas cobrem o fundo do mar, como diz na Bíblia. Isso é um trabalho que é natural, porque a gente vai sendo naturalmente filho de Deus, vai naturalmente sendo crente. Eu não vou parar para fazer um discurso para convencer o meu irmão. Eu vou compartilhar com o meu irmão a minha experiência com Deus. Eu vou compartilhar com o meu companheiro de trabalho aquilo que eu experimento por causa da presença de Deus na minha vida. Eu vou orar com o meu companheiro de trabalho quando ele estiver em dificuldade e precisar do apoio de Deus na vida dele. Eu vou trazer para ele uma fronteira nova, uma visão nova, uma experiência nova, que aconteceu comigo e que pode acontecer com ele, porque eu sou agora testemunha da obra de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Muita gente quer convencer o outro do Evangelho, não dá certo, porque quem convence é o Espírito Santo. Se você quiser tomar o lugar do Espírito Santo, você vai arranjar uma briga religiosa, uma confusão, um debate, uma política. Você tem que sair disso e dizer: olha, o Espírito Santo trabalhou na minha vida dessa maneira. Convide o Espírito Santo para falar com você, para te esclarecer no que você precisa ser esclarecido. E quando você perceber que o Espírito Santo está trabalhando, não atrapalhe, não fique querendo ajudar o Espírito Santo. Ele não precisa de ajuda, ele só precisa de que nós criemos as condições para que ele possa entrar e ser bem-vindo na vida das pessoas. E assim você vai vendo o Evangelho multiplicar, não porque você convenceu alguém da sua religião, mas porque o Espírito Santo tocou a vida de uma pessoa e gerou dentro dela um novo nascimento. Faz sentido? Então, primeiro de tudo, bons frutos dependem de boas plantações. E boas plantações dependem do preparo da terra. Prepare a sua vida. E, ao mesmo tempo, prepare a vida das pessoas ao seu redor, para que sejam terras boas aos olhos do Senhor, e a semente possa prosperar sem embaraço, sem pedregulho, sem espinho, sem nada que impeça. E muito deste extraordinário momento que você vai viver será fruto do Espírito na sua vida. E você, por amor, quer que esse mesmo fruto do Espírito seja verdadeiro na vida do outro e na vida do outro até os confins da terra, né? Segundo lugar, bons frutos dependem de boas sementes. Bons frutos dependem de boas. Não adianta você plantar erva daninha e querer receber frutos benignos e abençoados. Cada um retribui, ou cada um produz segundo a sua espécie. Então, se você trabalha uma semente benigna, ela vai produzir o quê? Um fruto benigno. Se você trabalha uma semente maligna, ela vai produzir o quê? Um fruto maligno. Então, nós temos que entender que semente nós recebemos e que semente nós transmitimos.
que se eu transmito a semente, que é o fruto do Espírito, eu produzo o quê? O fruto do Espírito. Mas se eu transmito uma semente, que é a carnalidade humana, eu colho que fruto? O da carnalidade humana. Então nós temos que ter a sensibilidade para a escolha da semente que nós vamos plantar em nós e da semente que nós vamos plantar através de nós. Então qual é a semente que predomina na minha vida? Então é o segundo princípio. 2025 será exatamente de acordo com as sementes que estiverem no meu coração. Porque frutificará aquilo que eu plantar. Se eu plantar uma semente nobre, vai haver uma nobreza. Se eu plantar uma semente má, vai haver uma malignidade, uma maldade. Então, um princípio para 2025 ser vitorioso, produzir o fruto do Espírito, é que eu plante o fruto do Espírito. Se eu fizer isso, eu estou contribuindo com o Senhor para que haja paz na terra, para que haja bênçãos do céu, para que haja obra do Espírito. Mas se eu produzir uma semente contrária ao propósito de Deus, eu vou contribuir para que haja mais guerra, mais confusão, mais desconfiança, mais carnalidade. Então, 2025 deve ser, por parte desta igreja, um lugar melhor no mundo do que era antes, porque nós vamos crescer na semeadura do bem, da palavra do Senhor, das coisas boas do Senhor. Então tem um hino que diz assim: haja paz na terra, começar em e indo além. Não tem esse hino? Haja paz na terra, começar em mim e indo além. Então as coisas boas de Deus têm que começar em mim, para que vire semente para plantar na vida dos outros. Mas se eu planto confusão, se eu planto discussão, dependendo do que eu plantar, eu vou produzir comunhão ou divisão. Eu vou produzir bênção ou maldição. Isso na minha família, se eu brigar na minha família, eu vou produzir o quê? Fruto do Espírito ou desavença. Se eu fizer isso com os meus filhos, se eu fizer isso com os meus funcionários, se eu fizer isso com os meus colaboradores, eu tenho que plantar a semente que eu quero colher. Eu tenho que plantar a semente que eu quero recolher. Se eu conseguir fazer isso, eu melhoro o mundo ao meu redor. Eu melhoro o mundo ao redor de mim. Se eu não conseguir fazer isso, eu contribuo para o mundo ao meu redor ser pior do que ele seria. Então, todos nós podemos fazer 2025 um ano melhor. Nós desejamos isso para os outros, não desejamos? Que Deus te abençoe, que seja um ano feliz, que seja o melhor ano da sua vida. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Contribuir para que não somente a nossa vida seja abençoada, mas a vida do nosso irmão, a vida do nosso companheiro de jornada, a vida dos nossos semelhantes, independente de quem sejam eles, que eles sejam pessoas melhores, porque conviveram conosco, que sejam pessoas melhores, porque caminharam conosco, que sejam pessoas abençoadas, porque caminharam conosco. Mas isso é muito arrogante e prepotente. Não é, isso é humildade. O Senhor diz que você tem que dar a outra face. O Senhor diz que você tem que deixar o seu vestido no caminho. O Senhor diz que você tem que ter a capacidade de perdoar 70 vezes 7. Se você não tem essa capacidade, você não pode gerar o que o Espírito Santo quer que seja gerado. Mas se Ele contar conosco para a gente plantar esse tipo de semente, 2025 será um ano abençoado. Será um ano vitorioso. Será um ano pleno. É fácil? Não é. Se fosse fácil, não precisava ter o Espírito Santo de plantão na nossa vida o dia inteiro. Ele fica de plantão o dia inteiro, é porque ele sabe que a qualquer momento pode haver um desvio. A qualquer momento pode haver o estragar da obra do Senhor. E o Senhor não quer que a obra dele se estrague. E Ele usa para a gente. E a gente é muito frágil. Então a gente precisa da assistência do Espírito,
para que a gente possa cooperar, para que o mundo ao nosso redor seja melhor do que se nós não estivéssemos ali. É importante que a nossa presença melhore o mundo, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Isso só vai ser possível se a nossa vida pessoal for melhorada, for aperfeiçoada. Por isso que Deus disse que daria dons aos homens, para que os dons espirituais exercidos pudessem buscar o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, o que Deus quer? O nosso aperfeiçoamento para o ministério da igreja no mundo, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, terceira coisa, o semeador. A semente tem que ser boa, mas o semeador tem que ser dedicado e consagrado. O grande problema do semeador é que muitas vezes nós não temos a compreensão da magnitude da obra que Deus espera de cada um de nós. Sabe, que a gente se acomoda à rotina do dia a dia, mas o semeador era lá, semeia de manhã e semeia de noite, porque você não sabe qual que vai prosperar. Então você tem que semear, você tem que partilhar. Então, o semeador é aquele que Deus usa, é aquele que Deus separou, como você, como eu, como qualquer um de nós, para através de nós fazer que este conteúdo especial chegue aos corações. E que isso vire para nós uma missão. Quando Jesus chamou os discípulos, ele disse assim: eu vos farei pescadores de homens. Então a gente vive em função da humanidade, em função dos seres humanos. Mas nós muitas vezes somos egoístas e vivemos em função de nós mesmos, dos nossos interesses, das nossas coisas. Mas o Senhor disse: olha, se você é um crente, se você foi salvo pela graça, você se torna uma testemunha viva do Evangelho de Jesus. E testemunha viva não é só o fato que você vai mandar uma oferta para cá, ou uma oração para colar, mas é o dia a dia da vida. Você é Deus, é manifestação de Deus no mundo. Você é manifestação de Deus na sua casa. Você é manifestação de Deus na sua igreja. E isso não é uma coisa fácil, porque isso requer renúncia, requer dedicação, requer comprometimento, requer dedicação. E isso nós não conseguimos, a não ser que cada um tenha esse chamamento de Deus e diga: sim, eis-me aqui, envia-me a mim. O semeador é muito importante. E ele tem que ter a semente, ele tem que conhecer a palavra, ele tem que entender. Porque vai chegar uma hora que o coração vai estar aberto, ele tem que derramar a semente. Mas se ele não tem semente para derramar, se ele não tem semente para semear, Deus dá a semente. O semeador precisa ter a humildade para pedir: Senhor, enche a minha vida com a tua sabedoria, com a tua palavra, com os teus ensinos, para que onde eu estiver, se houver uma necessidade de plantar uma semente do Evangelho, eu serei o semeador, eu serei o plantador, eu estarei lá para fazer a semente prosperar naquele coração que o Senhor abriu para receber a palavra. Por isso que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. A Bíblia diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então a palavra da reconciliação está conosco. Nós que temos que ser reconciliadores deste mundo com Deus. Nós que temos que criar as pontes entre o mundo e Deus. Nós que temos que fazer que Deus chegue ao coração das pessoas, para que o Espírito Santo possa trabalhar com elas, abençoá-las, restaurá-las, curá-las. Por isso que nós somos oradores, oramos em nome de Jesus, intercedemos. E o Espírito Santo também ora por nós até com gemidos inexprimíveis. Mas como é que ele vai orar por alguém com gemido inexprimível se ele não está na vida daquele alguém? E ele só vai estar se nós, como semeadores, fizermos o Evangelho do Senhor chegar até lá. Não porque nós estamos enchendo a vida do outro de confusão religiosa ou de confronto religioso, não. É porque nós estamos enchendo a vida do outro de amor, de compreensão, de carinho, de respeito, de integração, de
mostrar que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E nós amamos você, porque você vai me amar depois, porque eu te amei primeiro. Eu vou reproduzir na minha vida o que Deus fez comigo, eu vou fazer com você. E assim nós vamos construindo uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma família acolhedora, um ambiente de trabalho acolhedor. Onde você estiver, aí haverá uma manifestação do reino de Deus. Né? E por fim, para terminar, todo bom fruto depende das bênçãos de Deus. Leia aí, 1 Coríntios 3,6. 1 Coríntios 3,6. Toda semeadura, todo bom fruto depende da bênção de Deus. Nunca pense que você é o bambambam da história. Não é. Nunca pense que você é o que está fazendo e que está realizando. Entenda que você só é um instrumento, você só é um meio. Quem faz a obra é Deus. Então está lá, eu plantei, Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas quem que deu o crescimento? Deus. Então, no final das contas, se não tem a obra de Deus, não adianta Apolo plantar, não adianta. Porque quem dá o crescimento, quem desabrocha a semente, quem produz o fruto do Espírito, não sou eu nem você, é Deus. Nós só somos instrumentos para ajudar a abrir o caminho para que o Espírito vá lá e plante a semente bendita do Evangelho. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós somos aqueles que pregam a oportunidade de você ter um encontro com o Senhor, mediante a fé, entendendo o amor que Ele tem por você e que Ele está à disposição de braços abertos, esperando que você se aproxime dEle e que você faça nascer no seu coração e no coração das pessoas ao seu redor aquela compreensão clara de que o Senhor é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tá bom, gente? Então, que 2025 seja um ano de oportunidade, um ano de portas abertas, onde você, tendo sido agraciado pelo Senhor, continue crescendo na graça. E você que está levando a palavra a outros, que você comece a plantar, e o Espírito vai abençoar, e graças vão acontecer, e o Evangelho vai prosperar. Que nós sejamos bênçãos onde estivermos. Você está no consultório, você está no escritório, você está na fábrica, você está na universidade, onde você estiver, você seja uma unidade viva do reino de Deus, que chegou até nós pelo amor de Deus, que nos amou e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz sentido?